Fala galera, então vamos continuar aqui os nossos estudos de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior a gente estudou o versículo 13 e a última coisa a ser observada ali no versículo 13 é a questão Simão, o Zelote. Ele fazia parte dessa família dos Zelotes ali que formavam, esses Zelotes eles formavam uma facção judaica nacionalista que lutava contra o domínio de Roma. E também a família o Judas Iscariotes também, ele não está aqui incluído nos discípulos, né, nos 11, mas o interessante é que os Iscariotes também formavam um grupo aí de rebeldes que queriam lutar contra o exército de Roma. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 14. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita já se inscreva, curte esse vídeo, ative o sininho para você ficar atento a novas notificações. E você está no Guia do Discípulo. Segue a vinheta e vem! Vamos continuar aqui então o versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que a gente pode ver nesse versículo, observar, são a questão aqui das mulheres. Provavelmente essas mulheres aqui também incluem as que estavam junto com Maria, né? Sempre dando assistência aos seguidores de Jesus. Algumas até com provisão financeira e que também teriam estado na crucificação e o episódio do túmulo vazio. Então as mulheres aqui sempre estiveram ativas. No ministério de Jesus. O que mais a gente pode ver? Esperaram unânimes em oração. Esperaram unânimes em oração. Eles, a gente pode ver aqui que eles obedeceram imediatamente a ordem e o mandamento de Jesus, que esperassem em Jerusalém e aguardassem a descida do Espírito Santo. A espera e a oração estão inteiramente ligadas. Provavelmente, eles esperaram orando constantemente para o derramar do Espírito Santo que Jesus tinha prometido. Eu vou deixar o link aí embaixo sobre oração, estudo sobre oração. Galera, então aqui os discípulos, eles, durante o ministério de Jesus, durante esses 3 anos, Jesus ensinou para eles coisas do reino de Deus, e uma das coisas que Jesus ensinou foi a respeito de oração. E com certeza eles, quando eles estavam aguardando aqui, né, a promessa do Espírito Santo, eles oraram constantemente para esse derramar aqui, né, como eu tinha falado. Então a oração fez parte também do ministério dos apóstolos. Eles obedeceram aquilo que Jesus tinha mandado, tinha ensinado durante seus 3 anos de ministério. O que mais a gente pode observar nesse versículo? Irmãos de Jesus, né? Irmãos de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos, que eram Tiago. Vou postar o microfone aqui. Tiago, José, Judas, não o Iscariotes, e Simão. Esses eram os irmãos de Jesus. Vamos agora para o versículo 15. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, versículo 15 então,
que a gente pode ver aqui nesse versículo 15, a primeira coisa a ser observada é Pedro. Vamos falar um pouco sobre Pedro. Depois de ter vivido com Jesus durante 3 anos, Pedro aprendeu a amar Jesus, mas ainda um amor imaturo, pois antes da crucificação de Cristo, Pedro nega Jesus. Anteriormente disse que o amava por 3 vezes, agora o nega por 3 vezes. Jesus então tinha dito para Pedro que quando ele se levantasse, era para fortalecer seus irmãos. Aqui vemos a mudança radical na vida de Pedro. Ele poderia ter feito como Judas, ter se enforcado, mas Jesus tinha orado por ele e pelos apóstolos. Então Pedro agora se levanta de um porta-voz do diabo a porta-voz do reino de Deus. Inclusive Pedro lidera a igreja, do capítulo 1 ao 15. O grupo que Pedro inicialmente liderou tinha mais ou menos 120 pessoas aqui. Também aqui a gente pode observar nesse versículo as 120 pessoas. Essas 120 pessoas são os seguidores que ficaram com os discípulos pós-crucificação e ascensão de Jesus. Então é isso. Então aqui Pedro, Pedro se levantou aí depois de haver negado Jesus, depois de haver falado que amava Jesus, depois negou Jesus. Foi repreendido por Jesus quando ele falou, quando Jesus tinha falado que ia morrer, e Pedro falou que Pedro se levantou ali, contra a morte do Senhor, e Pedro foi repreendido por Jesus. Aí Pedro, depois que Jesus morreu, Pedro voltou à pesca. Ele tinha praticamente desistido, segundo estudiosos, tinha desistido de ser discípulo, tinha ficado profundamente triste com a morte de Jesus. Mas agora aqui Pedro se levanta no meio dos irmãos para a escolha do discípulo que iria ocupar o lugar de Judas. Vamos para o versículo 16. Versículo 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Era um dos nossos, versículo 17, era um dos nossos e teve parte nesse ministério. O que a gente pode observar aqui, nesse versículo 16 e o 17? Que se cumprisse a escritura. Se cumprisse a escritura. Jesus e os discípulos usavam com frequência as escrituras, principalmente as profecias. Agora, Pedro usa para dar base no que aconteceu com Judas. Ele usa aqui no caso o Salmos 69, 25. As escrituras aqui provavelmente eram o Pentateuco, Pentateuco, o livro dos profetas, o livro ali de Salomão, Provérbios. O que mais a gente pode tirar desse versículo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade estava presente em todo o Velho Testamento. As palavras que os profetas falaram, os feitos realizados, foram todos com o guiar e direção do Espírito Santo. Palavras essas que se cumpriram milhares de anos depois. O Espírito Santo sempre esteve presente porque Jesus prometeu que não iria deixar seus discípulos sozinhos. Então é isso, o Espírito Santo está presente até nos dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre Judas também. Judas Iscariotes. A gente tinha estudado um pouco no versículo anterior, sobre Judas. Mas aqui a gente vamos dar uma aproximada a mais em Judas.
É provável que Judas sabia exatamente onde estava Jesus, pois também era discípulo, mas provavelmente ainda Judas investigou onde Jesus estava, né? Judas investigou aonde estaria Jesus e seus discípulos naquela noite. Fico pensando, né? Que Judas investigou, sondou como um detetive para guiar os soldados romanos até o local. Se acontecesse algo, se Jesus não tivesse ali, Judas poderia ser facilmente morto, né, pelos soldados romanos por trair a sua confiança. Provavelmente então Judas ficou bem tenso aqui, né, quando ele foi investigar onde Jesus e seus discípulos estavam. E provavelmente ele estava com a pulga atrás da orelha. Foi um momento bem tenso na vida de Judas. Quem era Judas então? Judas era um dos apóstolos de Jesus. Judas era um dos que Jesus tinha escolhido para a pregação do evangelho. Judas era tesoureiro. Lá em João 13:29, a gente pode encontrar, se você tiver a sua Bíblia, João 13:29. Judas furtava as arrecadações. Lá em João 12, versículo 6. Judas é quem criticou a mulher que ungiu os pés de Jesus. Lá em Mateus 26, do 6 ao 13. E também em Marcos, do 13 ao 9. E também em João, do 12, do 1 ao 8. Judas estava cego pelo dinheiro. Satanás entrou no seu coração. Judas beijou no rosto de Jesus. Judas fez um acordo com os principais líderes por 30 moedas de prata, guiou os soldados até onde Jesus estava. Judas devolveu as moedas com o valor. Os soldados compraram um campo para servir de cemitério para os estrangeiros. Judas foi escolhido por Jesus para fazer parte no ministério dos apóstolos. Eu vou deixar também um link aí embaixo sobre Judas. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelos erros de gramática e também os erros de fala. Deus abençoe e até a próxima.